Um grande abraço a você, torcedor. Está começando o seu Cidade Esportes. Cidade Esportes, que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade. Tem as imagens do corintiano Gino, da corintiana Paola, que estão hoje com o saco cheio. Afinal de contas, o Corinthians levou uma chapecada lá da equipe do Fluminense, 5-2. Não é para qualquer um, não. Mas, por outro lado, tem também a participação do santista Boró e a direção geral do São Paulino, Rodrigo Leal, que está feliz com seu tricolor. E a nossa apresentação e a participação do santista Antônio Marques está por aqui com a camisa verde, em homenagem ao Palmeiras. Afinal de contas, o time do Palmeiras que está muito bem. Tem gente ajudando o time do Palmeiras, viu, Antônio Marques? Um abraço, Luiz, um abraço à TV Cidade. Você falou uma coisa aí que é verdade. O Palmeiras ainda depende dele ainda. Se ele conseguir vencer o Atlético Paranaense, o jogo está marcado para a próxima quarta-feira no campo do Palmeiras, ele sai fora do rebaixamento. Só que ele faz 5 partidas que ele não venceu. Será que ele vai vencer agora a última? Vamos torcer para o Palmeiras, porque se depender só dele, ele vai acabar caindo. Bom, Marcos, o nosso programa hoje está especialíssimo, na verdade. Estamos recebendo aqui praticamente uma jovem, uma amazonas, que pratica a prova dos 3 tambores. A Laís Alves, que aparece, você já está percebendo a nossa convidada, uma jovenzinha que pratica aí a prova dos tambores aqui por Jacareí e que tem uma história para contar para nós aqui no programa. Estudando o ensino médio, lá na Escola Estadual Silvio José Seco, né? Já encerrou as notas, está tranquila, já passou de ano, está indo para o 2º ano, que é muito importante, mas é uma atleta que se destaca aqui na cidade. Eu acho, Antônio Marques, que aqui no Vale são poucas as garotas aí dela que praticam a prova dos 3 tambores. Olha, Luiz, um abraço à minha TV Cidade, você falou a verdade. Eu pela primeira vez estou ouvindo falar uma pessoa que participa dos 3 tambores aqui em Jacareí. Eu já ouvi em outras cidades, mas aqui em Jacareí é a primeira vez que eu estou vendo. E estou torcendo para ela aí, porque pelo que eu estou vendo, ela está representando muito bem a cidade. É uma prova muito difícil, que montar numa arena é difícil. E está vendo que ela está representando bem a cidade no momento. Na verdade, eu quero abraçar também o seu Luiz Alves, que é o patrocínio da Laís Alves. Exatamente. E que patrocínio, viu? É um senhor que está investindo muito na carreira da filha, muito importante isso. Laís, só nós falamos até agora, você ainda não falou. Conta para nós, como é que você conseguiu, conta a sua história do seu início na prova dos 3 tambores. Quando é que você começou? Então, boa tarde, Luiz. Eu comecei as provas 3 tambores faz 3 anos. Na verdade, eu aprendi a montar e fazer as provas 3 tambores, né? Foi assim, tudo junto, né, praticamente. Agora, algumas garotas da sua idade, você está com quantos anos hoje? 15. Está com 15 anos, você é uma jovenzinha ainda, né? A prova dos 3 tambores exige capacidade, agilidade, algumas características peculiares desse tipo de esporte. As pessoas perguntam, mas por que não o voleibol, por que não o handebol, por que não o basquetebol? O que te atraiu nesse tipo de esporte, na verdade? Eu sempre gostei de animais, minha paixão é cavalos, eu amo fazer o que eu faço mesmo. E quando eu era pequena, sempre eu ia lá na fazenda onde minha avó trabalha, eu via aquela pista, mas assim, eu nem imaginava o que podia acontecer. Aí há 3 anos atrás, foi um treinador para lá, aí a minha avó falou, né, como você estava com vontade? Com vontade. Sempre gostei de cavalos, sempre vi aqueles cavalos lá. Aí, quando eu comecei, eu fiz a minha primeira aula, minha aula teste, e vi que realmente eu gostava. Marcos? Como eu falei na abertura, eu estou sabendo agora que você está participando da prova dos 3 tambores. Além de você, tem mais alguém que já quer ir? Do Campeonato Brasileiro, viu, Marcos? Campeonato Brasileiro, exatamente. Barro Horse. Além de você, tem alguém ainda que também de Jacareí que participa? Que eu conheça, não. Só você que está representando a cidade? Isso. E como é que você está se saindo? Você está sentindo que tem condições de chegar bem longe? Sim, eu espero. O meu sonho ainda é representar meu país para fora, né? Então, agora, Laís, você teve uma participação importante, foi campeã em Santa Branca, teve uma participação também em Caçapava, 2ª colocação, esse é o Campeonato Brasileiro, né? Isso. Depois você teve uma participação em São José dos Campos, também com o título. Primeiro. E parece que, de acordo com as suas participações no Campeonato Brasileiro, esse Barro Horse, que seria o Campeonato Brasileiro, a prova dos 3 tambores em inglês, na verdade, se você conquistar títulos, você pode carimbar o seu passaporte para os Estados Unidos. Como é que é essa história? Sim, se tem umas
provas que Umas você vai provas... fazer? A primeira você passou, foi em Caçapava. Isso. Quais seriam as outras etapas? Tem mais 3 etapas, que se eu conseguir boa colocação em primeiro, que aí a gente na final, na 4ª etapa, tem que ficar em primeiro, eu posso representar o país para fora. Agora, o que o nosso assinante da NET está perguntando é o seguinte, a prova dos 3 tambores não é uma prova barata, você tem que ter um animal, esse animal ele tem que ser de milha, né, porque é corte de milha, perfeito. Então, como é que foi para adquirir esse cavalo? A ajuda foi do pai mesmo? Foi. Meu pai comprou para mim e para mim começar a despontar, né? Detalhe, a escolha do animal teve a participação do seu pai ou sua na hora de escolher o animal? Dos dois. Dos dois? Agora, o treinamento de vocês, como é que vocês se realizam? A gente treina em Santa Isabel, a gente vai lá 2 vezes por semana, na terça e na quinta. Aí minha treinadora chama-se Mara Castro, ela treina a gente, eu e o cavalo. Marcos, alguma coisa mais questionar se a gente entrar em outros detalhes? É que a gente sabe que a prova dos 3 tambores aqui no Brasil. Agora tem um país, sim, que esse esporte é bastante divulgado, é bastante realizado, alguém disputa muito bem em outros países, o Brasil também está bem adiantado. O Brasil é campeão mundial. O Brasil está bem adiantado. Então. Então no ranking, na verdade. Agora, a gente vai perguntar mais algumas coisas para você, Laís, mas vamos aproveitar o máximo. Vamos agora fechar esse bloco com você, esse bloco de perguntas, um bloco do primeiro programa. Marcos, a Laís continua por aqui, a Laís Alves é uma Amazonas, ela que pratica a prova dos 3 tambores. Você já teve uma noção com relação à participação dela nessas competições que ela fez. Bom, saindo da prova dos 3 tambores, abordando agora a participação de São José nos Jogos Abertos que aconteceram na cidade de Bauru. A cidade de São José conquistou o título depois de 47 anos. A cidade de São José, então, aí brilhantemente conquistou o título. Uma grande conquista para São José dos Campos, e Jacareí ficou na 10ª posição nos Jogos Abertos que aconteceram lá na cidade de Bauru. Uma boa posição. Jacareí não caiu, porque quem caiu da primeira divisão ficou na 13ª posição. Então, parabéns, Jacareí, pela 10ª posição, e parabéns a São José dos Campos, a toda a delegação que conquistou o título para a cidade de São José dos Campos, depois de muitos anos que São José não conquistava esse título, Antônio Marcos. Além no Vale do Paraíba, Luiz, a equipe de São José ficou em primeiro, Jacareí ficou em 10º, Taubaté, se eu não me engano, ficou em 6º. Mas na 2ª divisão. Ficou em 6º Taubaté. Taubaté foi bem representado, ele vai ter que voltar para a primeira divisão, ele vai ser meio difícil para o Taubaté. Agora, o Jacareí, só de manter-se na primeira divisão, está ótimo para Jacareí, porque é muito difícil. São José tem condições, São José tem muitos atletas, São José tem uma estrutura muito grande para poder participar. Jacareí é um pouco mais devagar, mas ficou em 10º, está muito bem para Jacareí. E um detalhe sobre São José dos Campos, desde 1969, que a delegação joseense não subia ao pódio e conquistava os Jogos Abertos. Bom, voltando com a Laís Alves, né, que é a nossa Amazonas, a nossa atleta aqui da cidade de Jacareí. Nasceu em Jacareí ou nasceu em Minas, né? Não, em Jacareí. 100% Jacareí, então. Ela que participa da prova dos 3 tambores. A gente comentava antes do programa com relação ao seu sonho. Além do Campeonato Brasileiro que você está disputando, sonhando com os Estados Unidos, há um grande sonho seu de disputar em 2015 os Jogos de Barretos, exatamente, lá em Barretos. É um dos maiores eventos da prova dos 3 tambores, Laís? Sim. Barretos é o rodeio mais forte que tem, né? Quer dizer que todo atleta que está nessa modalidade, o sonho dele é estar em Barretos. Estar em Barretos. Marcos, alguma coisa? Eu tenho mais uma pergunta para a Laís aqui. Pode fazer. Qual é o seguinte, Laís, durante todo o seu você está há quantos anos praticando mesmo? 3 anos. Há 3 anos. Nesses 3 anos, você teve alguma dificuldade em alguma das provas ou não? Eu já passei bastante dificuldade assim com relação a cavalos, mas agora eu estou bem, sim. Já tive cavalos que não aceitava algumas coisas, mas agora eu estou com um bom cavalo. Está tranquila? Incidente? Alguma coisa aconteceu de anormal nas provas? Você chegou a cair? Já caí, já. Bastante só nas provas, não. Nunca caí em prova, assim, não. Mas já caí bastante no treinamento. Principalmente no começo, né? Quando eu comecei há 3 anos. Muito grave ou não? Não. Só alguns arrealões, só. Nada grave. Não precisou ir para o hospital, não? Já.
Já precisou ir? Já, mas não foi grave, não. Nesse momento, como é que seu pai reagiu, seu Luiz Alves? Vamos parar por aí? Não dá? Como é que foi o apoio dele? Foi ele no hospital, ele falou pra mim assim, e agora, vamos parar? Falei, não, vamos lá ver como que o cavalo tá agora. Você estava preocupado com o cavalo, então? É. Qual o nome do cavalo? É Cash Code. Cash Code, Antônio Marques. Que beleza, é um nome bonito, hein? Bonito. Vai, Marques. Eu só queria saber que a gente está falando aqui de prova dos 3 tambores, mas tem telespectador que quer saber verdade. como é que é essa prova dos 3 tambores. Como é que funciona, como é que é disputado? São 3 tambores, né? É um São triângulo, um né? triângulo. É um na ponta e dois atrás, né? Perfeito. Isso. Aí tem ponto, marca ponto, como é que funciona? É menor tempo, não pode derrubar, é um pro lado direito e 2 pro lado esquerdo. Vai pro lado Demora direito, quanto tempo, é o menor tempo que você conseguir. Agora, qual o Marcos está falando sobre isso, o que os juízes levam em consideração quando você participa da prova dos 3 tambores? O que eles anotam para que você possa ganhar mais pontos? Onde é que você perde ponto e quando é que você ganha ponto? Porque, na verdade, você é diferente do hipismo, né? Aliás, quando vocês estavam conversando, o seu pai e você estavam conversando conosco, eu estava até fazendo confusão. Estava pensando que você estava pulando o tambor. Não. Então, você passa ao lado dos tambores. Contorna os tambores. Contorna, mas o que é que os juízes levam em consideração para que você vença uma prova como essa? Primeiramente, eles têm que analisar o peso, né? Tem que dar 65 quilos, eu mais os acessórios que vão no cavalo. Eles olham a embocadura do cavalo. Tem isso também? Tem. Se a ferramenta tiver dobrada, alguma coisa assim, é desclassificado também. Eles olham no começo da prova ou depois da prova? Eles olham depois. Quer dizer que se for uma amazona descuidada, uma atleta descuidada, ela já entra perdendo, mesmo que ela consiga fazer a volta tranquilamente. O que mais? Até te interromper. Olham para ver se tem algum sangramento na parte onde que a gente bate a espora, né? Bate o pé assim. Para nenhuma marca pode ter no cavalo. E também eles olham todos os tipos de sangramento, essas coisas assim. Quer dizer, se o cavalo for castigado durante as provas, você corre o risco de perder na prova dos 3 tambores. Não pode ter nenhum sangramento. Tá certo. Antônia Marques, ela vai continuando por aqui, mas nós vamos falar de outros esportes. E eu quero destacar nesse momento o jogo de ida, decisão da 16ª Copa Band de Futebol Amador do Vale do Paraíba, a Libertadores do Vale do Paraíba. Tivemos nesse último final de semana o jogo de ida, a partida que aconteceu no jogo de ida, que foi realizada na AD Paraíba. Tivemos aí 2 equipes se enfrentando, a equipe do Atlético Mineiro e o time do Jardins Mênia. E o Jardins Mênia venceu pelo placar de 2-1 de virada. Um jogo que aconteceu na AD Paraíba. Agora, o outro jogo será realizado nesse final de semana, às 10h40, lá na AD Paraíba. O Jardins Mênia que jogou muito bem. Aliás, o Jardins Mênia no primeiro tempo não esteve tão bem assim. Quem esteve foi o Atlético do Campo dos Alemães, que abriu inclusive o marcador. Depois, no segundo tempo, levou uma virada aos 47 minutos do segundo tempo. A coisa se complicou para a equipe do Atlético Mineiro. Então, diante da situação, quem venceu foi o Jardins Mênia pelo placar de 2-1. Agora haverá o jogo de volta. Se a equipe do Atlético Mineiro, do Campo dos Alemães, vencer pelo mesmo placar, o título será definido nos pênaltis. Se por um acaso uma das equipes vencer por uma diferença de 2 gols, será a campeã. O ganhador desse evento, que é a Libertadores Amadores do Vale do Paraíba, terá um prêmio de R$5.000. Já o vice-campeão vai ganhar R$3.000, Antônio Marques. A única coisa que eu vi a diferença aí desse campeonato é que vão ser jogados 2 jogos no mesmo campo. Então significa que não tem campo adversário. Se a equipe do Jardins Mineiro conseguiu vencer o Atlético Mineiro jogando na AD Paraíba por 2-1, vai jogar no mesmo lugar no próximo domingo, tem condições de ser campeão. Porque já sai um placar 2-1 na frente. O time vai ter que fazer 2 gols de diferença para poder ser campeão. Agora o time do Atlético Mineiro me enganou. Eu achava que ele era o favorito e acabou perdendo o primeiro jogo. Vamos ver o próximo jogo como é que fica. E o interessante, faltando apenas alguns segundos para o nosso primeiro bloco terminar, eu vou complementá-lo por aqui, é que o jogador Riva joga pelo Atlético Mineiro.
E muitos jogadores que estiveram disputando o futebol profissional estiveram presentes nesse primeiro jogo final dessa 16ª Copa Band de Futebol Amador do Vale de 2014. Marcos, a Laís vai ficar por aqui, a Laís Alves vai ficar na nossa companhia, nós vamos ao nosso apoio cultural e retornamos na sequência para concluirmos o programa Cidade Esportes. O seu Cidade Esportes está de volta e a sessão Abraço, né? Aliás, quando falo em sessão Abraço, alguns alunos da Escola Estadual Professor Silvio José Seco, olha, até uma enguiçada aqui, repetiu o nome da escola. Escola Estadual Professor Silvio José Seco, que fica lá no Santa Maria. Alguns alunos, Antônio Marques, andam colocando no WhatsApp o nosso programa, viu? Esses jovens de 16 anos, essa comunicação aí de um para o outro. Um dos alunos, o Matheus, acho que do primeiro I da noite, estava falando aqui, professor, o senhor aqui no programa, juntamente com o Antônio Marques. E a Laís, com certeza, o WhatsApp vai correr solto depois da apresentação do nosso programa. Mas você lembra de mais alguém? Pois eu lembro de mais alguns aqui que eu tenho a lembrança, Antônio Marques. Eu tenho que aproveitar, sabe, mandar um abraço, sabe para quem? O Luiz de Oliveira, porque a gente está participando do programa dele lá, ele falou muito bem da TV lá no programa dele, falou que, inclusive, a TV cedeu, eu podia participar do programa, cedeu o meu trabalho para poder trabalhar. Que beleza, hein, Rodrigo? Então está muito bem o Luiz de Oliveira falando aí. Um abração para o Luiz de Oliveira. Agora eu tenho que mandar um abraço também para o doutor Moacir Bento Salles, grande advogado. Doutor Moacir Bento Salles, um abração para ele. Eu quero abraçar aqui o Pascoal, que é São Paulino, né, que tem acompanhado nossa Cidade Esportes. O Pascoal, que é advogado do vereador Itamar Alves, que tem curtido o nosso programa. Eu sempre lembro aqui o Paulo Roberto de Paula, que narra jogo lá com o Antônio Carmo, que também tem curtido. Chaga Júnior, Braz Lourenço, eu acho que até no final do programa nós vamos lembrar. Eu não posso esquecer também, aliás, de carteirinha, a tia Rô, lá do Silva Prado, que é uma das coordenadoras dessa escola, que tem acompanhado também o nosso programa, e os outros professores, o professor Marcos, do Silva Prado, de língua portuguesa, de inglês, que tem curtido aí o nosso programa. E, aliás, lá no Silva Prado, eu descobri que há uma inspetora de aluno, eu não me lembro o nome que se dá agora a essas pessoas que trabalham nas escolas públicas, mas antiga inspetora de aluno, que é atleta também, que corre, né? Inclusive, vamos marcar aqui para que ela venha aqui no programa, ela que executa o trabalho lá na entrada dos alunos e que também participa de competições. Então, quero abraçar, não me lembro o nome dela agora, inclusive a minha irmã Vânia Regina Ribeiro, tem uma pessoa aqui que é atleta, disputa competições e você deve levar no programa. E o Cidade Esportes, como abriu espaço, Antônio Marques, para a Laís Alves, né, que aqui de Jacareí, eu acho que poucos sabiam que ela pratica, viu, Antônio Marques? Eu não sei não, a impressão que eu tenho é que, na verdade, o que se dá muito destaque ao futebol, ao basquetebol, ao voleibol, ao handball, né, até mesmo agora futsal, né? Ao futsal também. Mas, na verdade, nós temos que trazer... É que a gente no Brasil, Luiz, a gente leva em primeira linha o futebol. Falou futebol é a primeira linha, não adianta que é o primeiro que vai ser falado em qualquer rádio, qualquer televisão. Está falando do futebol. Depois que vem os outros esportes. Então tem alguns esportes que não são divulgados e precisa ser divulgado. Principalmente o esporte dela, que é três tambores. Tem que ser divulgado bastante. Agora você vai na Globo, fala do futebol. Vai no outro, fala do futebol. Os outros esportes também tem que entrar, tem que aparecer. É verdade. E a Laís está por aqui. A Laís Alves está sendo acompanhada pelo pai Luiz Alves, né? O Luiz Alves, seu pai, na verdade, ele é o seu assessor, né? Ele que marca a sua agenda, Laís? Como é que funciona isso? Ele que me leva em todas as provas, está sempre comigo em todas. Agora, uma coisa que eu falei, teve uma atleta aqui, Antônio Marcos, não sei se você se lembra, ela disputa ciclismo. Eu não me lembro o nome dela agora. O pai dela eu lembrei, o pai dela é o Sandrão. É o Sandrão, mas na verdade, aliás, a nossa memória precisa melhorar. A minha está um pouco já ultrapassada, mas eu me lembro que a Larissa Castellari, justamente do ciclismo, ela teve por aqui. Inclusive o pai dela... É o Sandrão, exatamente. Exatamente. Teve um detalhe, uma menina bonita que pratica o esporte, alimentação saudável. Eu perguntava para a Larissa e vou perguntar para a Laís Alves. Aquela velha história. Nessas provas que você disputa, como é que fica a paquera? Tem paquera ou não tem, Laís? Tem, mas tem pouco, não tem é? Pouco, né? Seu pai pega no seu pé com relação a isso, né? Pega bastante. Mas ele está certo, né? Qual a sua prioridade hoje na vida? Você é uma jovenzinha ainda, mas já deve estar fazendo planos para o futuro. Sim. Na sua vida, o que vem primeiro hoje? Os estudos e depois o esporte.
Nos estudos, qual é a matéria que você se sai melhor lá na escola Silvio José Seco? Que você se considera que domina na matéria, que tem notas maiores, na verdade, quais são? Eu gosto mesmo de matemática. De matemática. E Bom, física. Só interrompendo um pouquinho, eu estava conversando com ela, eu ouvi a fisionomia do pai dela, eu acho que ele é pai coruja, não é não? É. Pela fisionomia deu para notar. Mas quem acompanha você mais nas competições? Meu pai. E a Vai sua mãe todas. também vai nas provas ou não? Ela estuda e às vezes ela vai, às vezes não. Algumas provas ela sempre vai. Mas também apoia bastante com meu pai. Ah, você tem mais irmãos, Laís? Ou Tenho não? 2 irmãos, parte de pai, só que eles gostam de cavalo, mas não igual eu. O esporte, eles praticam algum tipo de esporte ou só você que se dedicou a esse mesmo? Só eu. Você... Agora, diz uma coisa para mim. Pois não, Marcos, acrescenta. Só que estou pensando aqui o seguinte, a gente chegou a conversar com o pai dela aqui em off, e ele acabou falando para a gente sobre o cavalo. Vocês têm uma dificuldade para poder ter o cavalo, tem que levar o cavalo até onde vai ser disputada a prova, depois tem que trazer. Ele fica numa baia, fica guardado, como é que fica o cavalo? Meu cavalo fica em Santa Isabel, aos cuidados da Silmara Castro, minha treinadora. Ela lá que ela treina, que cuida lá do cavalo? ela cuida, ela treina, ele tem a baia dele. E a gente Legal, tem né? É bacana. Agora, Laís, é o seguinte, a gente percebe, por exemplo, que algumas meninas da sua idade, que elas estão envolvidas em algumas competições, elas são até amadoras e elas não conseguem lucro nenhum nas competições que elas fazem. A própria Larissa esteve aqui e falou que, na verdade, gasta mais e tem vários títulos. Você já conquistou alguma coisa para bancar esses custos que vocês têm nessas competições que vocês foram? Ou seja, premiação em dinheiro, houve isso já ou não? O custo é bem caro mesmo. Mas eu tenho bastante títulos. Dá para tirar um pouco, assim, dá para tirar um trocado, mas... Financeiramente é bom? Tá, mas você... Eu já ganhei uma moto, já. Ah, já ganhou uma moto, já? Já, em Santa Branca, eu fui campeã lá e ganhei uma moto. Já viram, então, mas só que as despesas que vocês têm para transportar o cavalo é muito grande, não é? O dia a dia que você tem, os dias de treinamento quais são? Terça e quinta. Terças e quinta-feiras. E que horas a que horas são os treinamentos? A parte da tarde. De manhã você estuda? De manhã eu estudo em Santa Isabel. Meu cavalo fica lá. E vocês moram em Jacareí? Moramos em Jacareí. Como é que está o calendário das disputas do final de ano agora? Estamos praticamente em dezembro. E algumas modalidades esportivas, elas se encerram. Isso. A prova dos 3 tambores, ela tem prova programada para dezembro agora? Dezembro vamos ter em Suzano, dia 13. Vai ter a disputa de uma moto lá, 4 motos lá também. E depois somente em janeiro? Depois somente em janeiro. Final de ano a gente para um pouco, né? Os cavalos dão férias para eles. Legal. A sua alimentação, como é que você define para nós? O Marcos falou uma coisa importante. Para você participar da competição, você precisa, o total, juntando o seu peso, juntando o peso dos acessórios, tem que atingir a quanto, você falou? 65 quilos. Acima de 65 quilos. Abaixo a gente é desclassificada, a competidora desclassificada. A dieta, pratica alguma dieta você durante o seu dia a dia? Por exemplo, você é uma garota que estuda, tem um intervalo, tem um recreio, às vezes não toma merenda da escola ou não? Não. Não. Mas a sua alimentação é a base da cantina, de chips, não? Como é que é isso? Eu como bastante chips, como bastante bobeiras assim, mas salada também é sempre fundamental, né? Uma saladinha. E o cavalo também tem que ter um peso também específico ou não? Não. O cavalo não tem problema. Então pesa o cavalo ontem e depois vai pôr o que vai lá além do peso. Né? O cavalo é pesado ontem para saber o peso dele, para depois completar o peso do seu e da que você usa lá. Agora um detalhe que eu notei aí, a dificuldade, se para Jacareí, para Santa Isabel, para treinar, como é que é feito isso aí? Primeiro de manhã eu estudo, né? Aí eu vou pra casa, almoço e depois meu pai chega do serviço e me leva pra Santa Isabel. A parte da tarde toda lá. Quer dizer, o pai Trocino continua trabalhando como sempre. Né? Tem alguém que tem o pai Trocino e também tem a mãe Trocino também, que ajuda também. A mãe mas também a mãe dá eu força, acho que ajuda mais na parte da alimentação, não é? A mãe ajuda mais na parte da alimentação. Ela alimentação. faz essa sua parte. E há uma balança na sua casa? Não. Porque a maioria das meninas da sua idade gosta de uma balança, né? Quer dizer, tem um peso ali, um peso a mais, um quilinho ali, uma na barriga, não sei, nada disso. Não tem... Não. Mas você não corre o risco de quando chegar numa competição disputá-la e quando chegar para pesar, ultrapassar? Nunca aconteceu isso? Não. E tem uma alimentação específica? Não? Mas isso... pois não.
Tem alimentação específica? O certo é ter, né? Mas eu não tenho, não. Você não segue? Não, eu não sigo. Você tem aquelas escapadas no chocolate quase todo dia? Mas então tá bom. Bom, você continua por aqui. Agora nós vamos falar, Antônio Marques, com relação ao handebol de Jacareí. O handebol de Jacareí, que nesse último final de semana esteve disputando o campeonato, a final da Liga daqui de São Paulo. O time comandado pelo técnico Cadu, ele perdeu para o time do São Caetano em Taubaté pelo placar de 26-25. Inclusive, eu quero destacar que a maioria dos jogadores que estão disputando, que defenderam do Jacareí nessa competição, no Campeonato Paulista de Handebol, que teve a final disputada nesse final de semana em Taubaté, são alunos também da escola Silvio José Seco. É incrível, hein? Essa escola... Saiu o nome aí. Vai decorando aí, não estamos puxando o saco não. É que as pessoas das outras escolas não passam as outras informações. Como eu trabalho nessa escola e sei que tem atleta, então parabéns aos meninos que ficaram com o vice-campeonato. Inclusive, essa mesma turma que representou Jacareí nos jogos regionais que aconteceram no meio do ano. Então, parabéns à equipe do técnico Cadu, né? Eu sempre quando falo técnico Cadu, eu lembro da técnica Marisa Squassoni, que também trabalhou muito na escola Silvio José Seco. A Marisa Squassoni que aposentou como professora, mas que continua aí mexendo com o handebol. Então, parabéns ao handebol de Jacareí, Antônio Marques. Parabéns ao handebol. Agora, a gente tem que estar pensando agora, Luiz, sabe o que está acontecendo essa semana? É a decisão do basquete. Marques, meio minuto para você falar do basquete. Vai. O basquete tem 2 jogos a ser realizados aqui na cidade. Se conseguir aí as 2 vitórias, vai jogar fora de casa mais 2 partidas. Se perder as 2 partidas, a 5ª partida do playoff será de novo em Jacareí. Terça, dia 2 e dia 3, quarta-feira, às 7h30 aqui. Laís, obrigado pela participação. Obrigada, Luiz, obrigada. Legal, simpática Amazônia, atleta aí da prova dos 3 tambores. A Laís Alves, que esteve acompanhado do pai aqui, o seu Luiz Alves, que esteve nos bastidores, que deu aí a presença para nós aqui nesse Cidade Esportes. Uma atleta de Jacareí com certeza terá muito sucesso. Seu Cidade Esportes fica por aqui. Fiquem todos com Deus e até um próximo Cidade Esportes.